Então vamos aqui iniciar. Então na unidade 1, nós vamos estar fazendo a distinção entre o conhecimento, né, científico e o conhecimento do senso comum. Então basicamente nós vamos estar trabalhando isso bem daí e depois a gente vê as finalidades da pesquisa, porque se faz pesquisa e vê alguns conceitos aí inerentes a essa temática. Então, o que nós vamos fazer agora é ver o conceito de conhecimento, tá bom? E aí, os tipos de conhecimento que a gente, né, basicamente, já tem na literatura como categoria, como classificação. Então, o conhecimento, ele primeiro ele não nasce, Lacan diz, não nasce do vazio, né? E sim das experiências que acumulamos em nossa vida cotidiana, através de experiências, dos relacionamentos interpessoais, das leituras de livros e artigos diversos. Então é muito importante que você entenda esse princípio. Por exemplo, uma criança que ela não sabe que o fogo queima, ela provavelmente, a primeira vez que ela for tocar, por exemplo, numa vela acesa, ela vai lá pensando que não vai ter nenhum acontecer nada, mas quando ela toca, ela percebe que queima, ela vai retirar a mão e provavelmente ela não repetirá mais aquela experiência, porque ela sabe que o fogo queima. Então, só para você ter uma ideia assim da questão da importância da experiência para o conhecimento, para a geração do conhecimento. Eu acho que essa disciplina está aparecendo também num momento muito oportuno, assim, para a gente ver os exemplos como a ciência ela tem sido, desses últimos dias, com a chegada da pandemia, de ser questionada e até se perguntado da importância da ciência e colocado em xeque as metodologias. Né? Só para você ter uma ideia, né? Desde quando surgiu as tentativas de achar a medicação para a cura do vírus que está aí, né? Várias tentativas foram colocadas, mas alguns desvalidaram porque disseram que não passava do método científico, né? Então eles começaram a desacreditar, né? Não, precisa de mais experimentos para ver se realmente essa medicação ela é eficaz na cura. Então eu acredito que vai ficar mais concreto para a gente com esses movimentos aí de vale ou não vale o uso do medicamento, real foi mesmo testado e tudo. Então, entre todos os animais, nós, os seres humanos, somos os únicos capazes de criar e transformar o conhecimento. Então, é muito importante a gente pensar que nós somos esses seres que somos capazes, né, de criar e gerar o conhecimento. E o conhecimento ele não é assim, ele muda, ele melhora, então ele não é estático, tá bom? Ele passa por um processo, né, de melhoria. Lacartos fala assim, que é o saber que preenche nossa vida diária e que se possui sem haver procurado ou estudado, sem aplicação de um método e sem haver refletido sobre algo. Então, essa é o que caracteriza o conhecimento, né, que Lacarto vai falar sobre conhecimento popular. Tá? Então, esse aqui vai diferenciar do conhecimento científico. Enquanto o conhecimento científico ele passa pelo rigor do método, o conhecimento popular não necessariamente passa pela ciência. Na verdade, ele é resultado das crenças, da forma como as pessoas acreditam, né? E basicamente é isso. Né? Então, tem alguns exemplos aí para você perceber, né? Por exemplo, a dor no calo do pé significa que vai chover, coisa assim, que nasce aí né, do senso comum. Tomar banho após a refeição causa morte. Chuva no dia de São José significa chuva o ano todo. Esses exemplos aí mostram que existe um conhecimento popular e que ele é fruto da cultura, do saber dos mais velhos, e alguns já foram até mostrados pela ciência que
que têm validade. Outros, eles são apenas fruto das tradições. Então, o conhecimento científico, ele é uma forma de se provar, através de fatos, né, que ele é verdade. Tá? Então, por exemplo, só para você ter... E o conhecimento popular, ele é resultado do que se acredita. E a religião tem um papel muito importante de fortalecer essa questão das crenças, do senso comum. Né? Só para você ter uma ideia, por exemplo, no século... Lá no século XIII, século XII, né, a Terra era tida como o centro do universo, né, e ninguém ousava questionar, né? Então a Idade Média foi povoada por várias e, e quem ousou questionar essa verdade, ele foi punido, e a Igreja, né, teve uma grande participação nisso bem daí. Então você vê aí que o conhecimento, e aí depois chegou a verdade que não é a Terra não é o centro, né? Então, só para você ter uma ideia aí, como o conhecimento científico e popular, eles vão sempre coexistir, mas sabendo que o científico ele é testado, ele é experimentado, ele é observado, diferente do conhecimento popular do senso comum, tá bom? Mas só para você ter mais, eu trouxe alguns exemplos a mais aqui, só para você ter ver como mesmo com a ciência, né, em grande evolução, cada dia se desenvolvendo mais conhecimento científico, né, e vem de alguma forma melhorar a nossa qualidade de vida, mas vê se você lembra assim, olha como o conhecimento do senso comum é muito forte entre nós. Por exemplo, gatos de 3 cores são sempre fêmeas, isso aí faz parte, viu? Cortar os cabelos na lua crescente faz com que os cabelos cresçam mais rápido. Manga com leite faz mal à saúde. Chá de boldo cura problemas do fígado. Ameixa e mamão ajuda a regular o intestino. Em time que se está ganhando não se mexe. Então, olha como o tanto de conhecimento do senso comum aparecem, né? E muitas pessoas vivem isso daí, experimentam e acontece. Então, tem uma verdade aí, né, que às vezes a ciência no aparato científico não quer mexer, porque tem muito a ver com a crença das pessoas, né? Há uma solução para tudo, menos para a morte. Então, esses são alguns exemplos. Então, o conhecimento popular, né? Eu tinha aqui por aqui, desculpa, eu lembrei que eu tinha colocado aqui para você ver os exemplos, né? Você consegue ver aí, né? Então, o senso comum é um tipo de pensamento que não foi testado, verificado, metodicamente analisado. Isso é o que diferencia do científico, né? Geralmente, o conhecimento do senso comum está presente em nosso cotidiano e é passado de geração a geração. Podemos afirmar que esse tipo de conhecimento é categoricamente popular e culturalmente aceito, o que não garante a sua validade ou invalidade. Tá? Um outro aspecto, o senso comum, por ser obtido a partir de um movimento de repetição cultural, pode estar correto ou não. Não é possível confiar nesse tipo de conhecimento. Eu lembro que minha mãe, por exemplo, ela não podia varrer a casa, eu ajudava nas atividades domésticas. Ela não pode varrer a casa jogando o cisco para fora, pela porta da frente, porque você está jogando a sorte para fora, coisa assim. Chinelo emborcado também, ninguém ousava deixar chinelo emborcado dentro de casa. Por quê? Porque existe aí né, uma repetição cultural que minha mãe aprendeu dos pais, e aí foi passando isso para a gente. Né? Hoje a gente sabe que isso não tem muita validade, né? Mas faz parte desse movimento de passar de geração a geração. Não é possível confiar nesse tipo de conhecimento. É importante, eu queria destacar isso daqui, viu? Não é possível confiar nesse tipo de conhecimento, como se confia na ciência. Mas também não pode invalidá-lo de imediato, pois o fato de não se estabelecer métodos e testes comprobatórios não significa necessariamente que o tipo de conhecimento popular esteja errado. Então, não se deve confiar, porém não se deve invalidar, né? Tipo assim, porque existe muita coisa aí que
pode ser provado cientificamente, né, a partir dessas experiências. Essas aqui são algumas características do senso comum, do conhecimento popular. Ele é superficial, né, é sensitivo, né, depende da vivência, das emoções, né? Por exemplo, se as pessoas elas que acreditam muito no horóscopo, elas tem algumas pessoas que têm as emoções dela realmente afetadas, né, e tudo. É subjetivo, né? Ele é sistemático, ele não tem uma sistematização, tá bom? Ele é acrítico, não há discussão sobre eles, ninguém ousa discutir, né? E aí o que nos interessa, então, esse é o panorama que você tem do conhecimento popular. Agora nós vamos focar e trazer alguns exemplos concretos, né, do conhecimento científico, porque é esse que nos interessa, porque é nesse conhecimento aí, porque você vai realizar uma pesquisa, você vai realizar um trabalho que exige rigor nas etapas, na utilização do método, das técnicas, dos instrumentos que você vai estar utilizando. Então, é muito importante você entender o que caracteriza esse conhecimento científico e como isso se traduz vai se traduzir na sua pesquisa, tá bom? Então, primeiro, o conhecimento científico ele é racional, né? Sistemático, exato e verificável da realidade, né? A sua origem está nos procedimentos de verificação baseado na metodologia científica, né? É mais ou menos assim, né? Como ele é sistemático, né? Ele tem que proporcionar um maior rigor aí, né? Por exemplo, vamos imaginar que você, né, tá querendo, né, saber, né, por exemplo, a alimentação de um grupo de macacos, né? Podem ser você quer saber o que eles realmente comem, qual é a dieta desses animais. Então você vai estar fazendo, por exemplo, o cientista decide fazer uma observação de 4 horas por dia durante, por exemplo, 60 dias. Então, com isso, ele vai ser, com essa sistematização, periodicidade, ele vai poder verificar com bastante confiança qual é a dieta principal desses animais. Ou seja, ela não será baseada nas impressões do cientista, tá bom? Mas, ou pela intuição dele, ela vai ser baseada na observação e na forma como ele decidiu, o período que ele decidiu fazer essa observação. Esse seria um exemplo. Então, a ciência ela é sempre produzida a partir do método, né, daquilo que é verificável, né, e a partir dos experimentos, né. Por exemplo, imagina que uma pessoa, um pesquisador esteja tentando interessado em descobrir, né, os efeitos de um agrotóxico sobre uma planta. Então, nesse caso, ele irá testar uma substância tóxica no vegetal de modo regrado e por algum período, né, para ele testar com maior certeza e ter quando é que o agrotóxico de fato afeta a planta, né? E também vai observar se tem outros fatores que poderiam causar esse efeito sobre a planta. Então, somente assim, por exemplo, pode ir no controle da temperatura, ver a questão do ambiente, e que esses fatores, de que forma eles afetam, né, a planta. Então, isso daí é a forma como você vai perceber como a ciência se realiza, o conhecimento científico. Esses aqui foram uns exemplos, eu vou trazer 2 exemplos aqui na área da educação, porque é esse que nos interessa, mas isso aqui é mais ou menos para você ter uma ideia aqui no formato da ciência. Queria aqui falar um pouquinho sobre quando começou o teste, né, com a cloroquina com a azitromicina para ver se ele realmente curava, né, as pessoas, né, que estavam, né, já no estágio bem avançado da virose, né? E aí, quando eles apresentaram o resultado, né? O resultado foi questionado. Não, esse resultado aí, ele precisa ter um maior rigor, né? Eles chamam que é o teste cego, é mais ou menos assim. Eu vou chamar isso de teste cego. Eles colocam, né, o grupo de experimento e o grupo de controle, e aí eles vão testar
a medicação no grupo experimental e no grupo de controle. O grupo de controle recebe o remédio que é de farinha, que não funciona. E o grupo de experimental recebe a medicação. Então, eles vão ver a questão do período, um prazo de 5 dias, por exemplo, se houve melhora. Mas o que está recebendo o remédio verdadeiro e o que não está recebendo, eles não. O que está recebendo o remédio sem, que é o remédio falso, ele não sabe disso bem daí. Então, eles querem provar se isso realmente acontece. Agora, depois aí ainda tem um segundo teste, que é, por exemplo, nesse primeiro teste, o aplicador da medicação, ele sabe quem é que está recebendo o remédio. Eu não lembro agora o termo científico, alguém puder me dizer aí no chat, o nome do remédio que é de farinha, que não tem efeito nenhum. O aplicador sabe quem está recebendo o remédio verdadeiro e o que não está recebendo, só o comprimidinho de farinha, a dosagem de farinha. Aí ele faz o segundo teste. No segundo teste, o aplicador não sabe quem é que está recebendo, somente um outro cientista sabe quem está recebendo placebo, obrigado. Só quem está recebendo o placebo e quem está recebendo a medicação. Então, mas o aplicador não sabe. E aí, depois de 5 dias, eles vão saber quem teve melhora substancial. Isso é método científico. Aí, se eles provarem que... Porque algumas pessoas melhoraram sem receber a medicação. Então, isso aí é para você ter uma ideia do que vem a ser o método científico. Ele é muito rigoroso, né? É muito rigoroso. O Rui fala assim, o método científico descreve como o conhecimento que vai além do empírico, procurando conhecer além do fenômeno, suas causas e leis. Tá? Então, o conhecimento científico, ele vem tomar forma a partir do positivismo, né? Que é a doutrina filosófica, né? É muito importante você conhecer o que é a positivação. É quando o científico ele passa pelas etapas, pelo processo, pelo método, né? Então, ele é uma doutrina filosófica política desenvolvida pelo pensador francês Auguste Comte, que estabelece rumos para o progresso social por meio do progresso científico e da ordem política. Sendo assim, essa doutrina admite somente a ciência como fonte do conhecimento verdadeiro. Então, positivismo aí. Então, quais são as características, novamente, do método do conhecimento do científico? É racional, é objetivo, atém-se aos fatos, transcende aos fatos, é analítico, decompõe o todo em partes, requer exatidão e clareza, é comunicável. Um ponto importante é que ele pode ser repetido por outra pessoa e, se é científico, os resultados vão ser bastante semelhantes. Pode não ser iguais, mas vão ser bastante semelhantes, tá bom? Então é isso. Deixa eu ver se eu coloquei. Aqui tem essas características mostrando a diferença entre o real, entre o conhecimento científico e o popular. Por exemplo, o científico é real, lida com fatos, o popular é com as crenças, valores, tá bom? É contingente, sua veracidade e falsidade é conhecida através da experiência. O popular é reflexivo, não pode ser reduzido a uma formulação geral. O científico é sistemático, como já foi falado, o popular não, assistemático, e ele é verificável e demonstrável. Né? O popular é verificável, mas não demonstrável, tá bom? E aí eu trouxe aqui para você um exemplo que é interessante, né? Sobre a observação sistemática, né? E a experimentação controlada, que são dois aspectos que tornam o método científico, a ciência, né, válida. Né? E eu trouxe aqui um exemplo, né, que imagine que você, né, o professor, olha como ele pode fazer uma pesquisa, né, no campo da educação. Ele pode, por exemplo, ele está ensinando leitura, né, ensinando a ler a um grupo de estudantes, mas ele quer, por exemplo, saber, por exemplo, a eficácia ou o efeito da duração de uma sessão de leitura para melhorar, né, para melhorar a leitura dos alunos. Então, se ele quer realmente saber pelo método científico, ele vai tomar alguns procedimentos. Por exemplo, ele primeiro precisaria, né, os alunos não sabem ler, esse é o problema, eles
precisam ler e melhorar a leitura, então ele vai querer estar fazendo isso através de uma pesquisa. Então, a primeira coisa que ele tem que pensar acerca desse problema é que quantas vezes, por exemplo, ele deveria realizar sessões de leitura para com esse grupo de alunos. E a segunda questão seria, por exemplo, quanto tempo cada sessão dessas deveria, uma sessão de 50 minutos, de 120 minutos, por exemplo. Então, ele, pensando nisso bem daí, ele vai levantar algumas hipóteses. Por exemplo, ele vai dizer assim, olha, a minha hipótese inicial é que os alunos, né, depois que eles atenderem uma quantidade X de sessões de aulas de aprender a ler, né, eles com certeza vão ter um score, uma nota melhor num teste do que os alunos que não tiveram ou que tiveram menor sessões de leitura, por exemplo. Então, ele acredita que vai ser assim, pela hipótese, né? Ela vai ser confirmada quando ele for realizar. A outra hipótese seria que os alunos que frequentaram as sessões de maior tempo, sessões de 120 minutos, eles vão ter maiores notas do que uns alunos que frequentaram uma quantidade menor dessas sessões. Então, com parte dessas hipóteses, ele vai agora confirmar, vai realizar as sessões, né? Vai fazer, o que ele pode fazer aí? Ele vai realizar, a primeira coisa por exemplo, ele fazer o grupo de experimental e o grupo de controle, né? Então, né, ele vai aí depois provar se realmente houve aí o processo, né? Então, esse é um pequeno exemplo para você ver como é que você faz uma pesquisa, né, no caso, utilizando, né, o rigor do método científico. Né? O que diferencia, né, um saber científico de um saber não científico? Nós já falamos, há um método por trás de tudo aquilo que se denomina como ciência, pela qual conseguimos determinar se algo é ciência ou não. Bom, depois de você realizar isso, né, por exemplo, colocar os alunos aí, dar as sessões, aí você vai dizer que provável, você conseguiu provar que os alunos que tiveram mais sessões de aulas de leitura, de treinamento, eles melhoraram no teste do que alunos que tiveram uma quantidade menor. Então, você pode provar aí, né, e demonstrar isso. Outra pessoa pode aplicar, né, também, né, verificar isso bem daí. Olha aqui, alguns têm falado, um outro exemplo aqui, né, seria a quantidade de alunos por turma. Vocês já ouviram falar que a aprendizagem ela seria melhor se nós tivéssemos 10 alunos por turma, porque 40 alunos é quase impossível aprender, né, aprender o conteúdo, né? Então, será que a redução de alunos por professor produz melhores rendimentos? Então, tem que se provar cientificamente, né? Então, o que poderia... Por quê? Porque houveram algumas pesquisas... Na Inglaterra, por exemplo, eles fizeram uma pesquisa semelhante, mas eles descobriram que tinha turmas que tinham menos alunos, porém o rendimento não era satisfatório do que uma turma que tinha mais alunos. Então, como entender isso bem daí? Então, tem que fazer outros testes para ver que outras variáveis aí puderam, né, trazer um resultado tão desastroso, porque acreditava-se que a quantidade de aluno, quanto menor a quantidade de aluno, o professor, melhor o rendimento. Mas veio algumas turmas aí, sessão que tinha muitos alunos, mas o rendimento era melhor do que uma turma que tinha menos alunos. Aí vamos ver até a variável da metodologia do professor, que tem que ser investigado. Tem, por exemplo, esses alunos, eles estudam de manhã ou de tarde, por exemplo, se for à tarde, pode ser que as condições climáticas podem afetar também nesse rendimento. As tecnologias, os recursos, né, que são utilizados. Então, todos esses fatores, eles podem alterar
nesse resultado. Então, o método científico, a ciência vai procurar ver essas variáveis para poder explicar os resultados. Para você ver como é importante, né, a metodologia, né, o método científico, né? Porque você não vai estar apenas colocando as suas impressões. Ah, eu acho, não vai trabalhar em cima do achismo. Não, o que eu faço. E aí você, ó, o que eu faço, o que eu fiz, foi dentro do aparato científico. Eu fiz isso daqui, eu segui o protocolo. Então, então é mais ou menos nesse sentido. Pronto. Então, pessoal, então é um pouquinho do que essa unidade 1 aí, né? É basicamente a importância, né, do método científico e a diferença entre o conhecimento científico e o conhecimento comum. Eu acredito que deu mais ou menos de clarear um pouquinho aí. Você vai ler mais isso daí. Tem mais. A apostila está recheada de mais exemplos para você ler. Tem que ir para a plataforma, baixar esse material, ler, ver os vídeos sugeridos, tá bom? E agora eu vou passar aqui para a professora Alexandra para ela dar continuidade aí com a unidade 2. Alguém, só rapidinho antes da Alexandra entrar, alguém perguntou, no trabalho da conclusão de curso ainda é necessária a hipótese? Não, as hipóteses, elas são levantadas no momento que você imagina que você quer. Nós temos aí alguns trabalhos sobre fatores que melhoram a aprendizagem de língua inglesa na sala de aula nos alunos do nono ano, por exemplo. Bem, é claro que quando você vai iniciar a sua pesquisa, você já deve ter algumas hipóteses. Que fatores você acha que realmente contribui? Ah, você pode, por exemplo, levantar uma hipótese que a quantidade de alunos, essa questão aí, a quantidade de alunos por sala pode, uma quantidade menor, pode melhorar a aprendizagem de inglês. Ou então, o uso de data show pode também contribuir para a melhoria. Hipóteses, elas são parte desse seu processo de pensar. Porque aí você vai pensar que metodologia, o que você está querendo provar, então você vai ver se essas hipóteses que você pensa no momento inicial da sua pesquisa, se elas se confirmam, se elas vão se confirmar ou não. Mas as hipóteses, sim, elas são necessárias, porque é uma forma de porque você já tem conhecimento de causa, de algum conhecimento empírico sobre isso bem daí. Por isso essa comparação entre senso comum, né, e científica, elas andam de mãos dadas de alguma forma, porque você tem esse conhecimento já, mas você precisa agora provar. Por exemplo, você quer dizer que o método gramático-tradução ele não vale mais para esse atual momento. Ele não é um método mais que traz um efeito positivo na aprendizagem. Essa é uma hipótese que você já está levantando, pois você agora vai criar um desenho metodológico para você provar com um grupo de sujeitos de que realmente isso daí, ou o oposto, que o método gramático-tradução ele é sim eficaz na aprendizagem de uma língua estrangeira. E aí você tem que, na sua hipótese que você está levantando, você já tem que caminhar com o método para poder tentar provar ou não, tá bom? E ver o que tem na literatura. Alexandra, para você. Ok, Raimundo. Eu só gostaria, né, como o Raimundo já me apresentou no começo, pessoal, sou a professora Alexandra, tá? Eu estou junto com o Raimundo na disciplina de metodologia, né, de introdução à metodologia científica com vocês. E é importante, né, como o Raimundo apresentou para vocês, essa diferença, né, essa diferenciação aí entre os tipos de conhecimento que nós temos. Tá? Então, eu gostaria de reforçar, então, a importância da disciplina, né, porque ela vai ser levada aí durante todo o curso de vocês, e ela tem que ser uma disciplina, pessoal, que tem que ser colocada em prática, tá? O conhecimento que a gente está adquirindo agora, né, na disciplina de metodologia científica, a gente tem que colocar em prática durante aí a nossa vida acadêmica, tá bom? Então, o Raimundo já explanou para vocês sobre a unidade 1. Essa aula, basicamente, é a unidade 1 e a unidade 2. Então, na unidade 2, a gente vai ver procedimentos didáticos para a documentação.
Ou seja, a gente já tem, né, a gente conseguiu aí ver os tipos de conhecimento, diferenciar tipo de conhecimento, e agora a gente vai começar a se apropriar, né, desses conhecimentos que já foram produzidos na nossa área, né? Então a gente vai ver que a leitura como método, tá? A gente vai ver aqui algumas questões do que é um bom leitor, do que não é um bom leitor, certo? A gente vai ver algumas diretrizes metodológicas para a leitura, né? A gente vai ter aí um caminho como a leitura pode ser feita e deve ser feita, né? Para que a gente adquira os conhecimentos necessários daquela leitura que a gente está fazendo e tipos de documentação. Como é que eu vou documentar esse conhecimento que eu estou adquirindo? Né? Vocês já devem ter percebido aí que vocês têm muito material de leitura na disciplina, né? Então, não só na disciplina de introdução à metodologia científica, mas, mas você tem muito material nas outras disciplinas também. Então, o que vocês com certeza já estão ouvindo muito e vão continuar ouvindo durante todo o curso é leia, tá? Leia isso, leia esse texto, é isso. Então, a gente tem que saber o que é uma leitura eficiente, né? Para a gente poder e saber como a gente lê textos mais científicos, né? Como são esses textos que nós estamos lendo agora. Então, eu não vou ler, por exemplo, a Sidney Sheldon, que é um romancista, né, norte-americano, não vou ler os livros do Sidney Sheldon da mesma forma que eu leio, por exemplo, o curso de introdução à linguística de Saussure, que vocês estão vendo na disciplina de linguística. Então, a gente vai ter que conhecer, né, se conhecer também como leitores e saber como a gente vai organizar, na verdade, esse conhecimento que a gente vai estar adquirindo agora. E isso é muito importante, pessoal. Porque, como o Raimundo colocou, né, lá no finalzinho do curso, a gente vai produzir um trabalho, uma pesquisa, que a gente vai precisar decidir que métodos nós vamos utilizar, né, qual é a área que nós vamos pesquisar. Então, é importante que a gente já vá separando, selecionando esse conhecimento que é mais importante para a gente, tá bom? Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre leitura eficiente, porque o processo de leitura, pessoal, ele envolve algumas habilidades, né? Ele não é só reconhecimento de palavras. Então, se eu perguntar aqui para vocês, por exemplo, se eu pergunto para a Angelita, para a Ariane, vocês sabem ler? Né? Se eu perguntar para todos vocês, a resposta provavelmente, né, ou certamente é sim, eu sei ler, né? Mas que tipo de leitores nós somos, tá? Porque das habilidades que uma leitura requer, na verdade, não é só a compreensão das, né, isso a Ariane respondeu que sim. Não é só a compreensão, né, a decodificação do que está escrito, mas na verdade a gente vai se apropriar de um conjunto de ideias, né, isso, e a gente vai ter que interpretar essas ideias, que é quando a gente mostra que a gente realmente conseguiu assimilar aquilo que a gente está lendo. E depois explicar para alguém, por exemplo. Se eu consigo explicar aquela teoria, aquela informação para alguém, isso é um bom sinal, né, de que a leitura foi feita de forma eficiente, tá? Então, tá isso é importante a discussão, né, entre vocês, entre a turma, seja em grupo de WhatsApp, seja nos fóruns, as disciplinas. Então, é bem importante, porque quando você consegue explicar, significa que você já está mais apropriado, né, desse conhecimento. Então, além dessas habilidades que a gente
Professora, teve um problema de conexão. Vamos aguardar um pouco aí. Olá, professora. E o bom leitor, ele sabe como, por exemplo, ele tomar nota, para depois, porque a mente da gente ela é falha, tá certo? Aí, quando você aprende esses princípios de como se procede na leitura, fica melhor para você. Aí, desculpa, eu estava sem colocar aqui a câmera, né? Vou colocar aqui. Ok. Acho que não, a fotográfica, né? A gente vai se ater, né, de algumas estratégias para você ter essa leitura, né? Assim que a professora voltar, você me fala, viu, Oswaldo? Alexandre. Ok. Oi. Pô, Alexandre, então eu estava aqui tentando retomar aqui os seus tópicos aqui, tá bom? Mas você parou bem aqui onde tinha leitura eficiente, a preparação, pronto, e aqui a velocidade, né? Pronto. Pronto, Obrigada, Raimundo. É problema realmente de conexão com a internet. Mas, então, retomando, como a gente estava conversando, né? Então, a leitura, ela requer algumas habilidades, requer preparação e requer uma velocidade, tá, pessoal? Uma velocidade, ou seja, o bom leitor, ele tem velocidades diferentes de leituras, dependendo do tipo de texto que ele está lendo, né? Mas velocidade tem que estar ligada, tá? Com qualidade de leitura também. Tá? Existem até uns testes, né, que é chamado de speed reading, que é para a gente ir testando a nossa fluência leitora. Tá? A gente pode fazer, pegar um texto pequenininho a princípio e um texto numa página e no verso alguma pergunta sobre esse texto. Então a gente marca ali o tempo de leitura desse texto, vira a página e responde as questões. Depois a gente vê quantas questões estão corretas de acordo com a leitura. Então, quanto mais questões corretas e no menor tempo, significa que você está, né, fazendo uma leitura mais eficiente. Então, a gente tem que ter uma velocidade, mas tem que a gente tem aí também que considerar a qualidade da leitura que a gente está fazendo. Tá? Eu acho que eu vou ter que carregar. Oswaldo, Oi. eu não estou como. Ah, soltou. Tá, Ok, agora eu coloquei. tranquilo, obrigada. Prosseguindo, tá, pessoal? Isso. Então vamos lá. Como eu havia falado para vocês, a gente vai ter então características de um bom leitor e de um mau leitor. Né? Enquanto a gente vai conversando, são algumas características que, inclusive, está na apostila de vocês, esse texto sobre leitura eficiente, sobre leitura como método, na verdade, e é o texto que vocês vão precisar ler para fazer uma análise textual, que a gente vai já ver também o que é essa análise textual. Tá? Mas, enquanto a gente vai conversando, eu gostaria que vocês fossem aí com muita honestidade, né, com muita crítica, autocrítica mesmo, vocês fossem se colocando de um lado ou outro da tabela.
Tá? Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu tô ouvindo, professor. Tá cortando muito, Oswaldo? Não, um pouco. Vamos fazer Ok. o seguinte, tire o seu visual, desconecte o vídeo, Também estou ouvindo, para mas está não, às para vezes cortando um não, pouquinho. para economizar um pouco da conexão em relação ao vídeo. Tire o vídeo e deixe só o áudio. Ok, tá certo. Retirar. A Ariane já se colocou aqui como uma boa leitora, né, Ariane? Aqui a gente vai ver alguns pontos. Na verdade, a gente tem uns 12 pontinhos aqui que a gente vai discutir de forma bem rápida, porque na verdade a gente quer mesmo só se identificar, tá? E conhecer, se a gente ainda não conhece, o que é ser um bom leitor e o que é ser um mau leitor, né? Então, o bom leitor, pessoal, ele lê com objetividade. Ele tem um objetivo determinado. O mau leitor, ele não vai ter esse objetivo em mente. O que que isso significa? Significa que você vai pegar um texto, né, um texto de linguística, um texto de latim, e você, sobre né, o latim que vocês também estão tendo agora, e você vai com foco para aquela leitura. Então, a minha leitura de latim hoje, eu estou querendo conhecer sobre as declinações, sobre os casos. Então, eu vou para o meu texto com esse objetivo. Tá? Então, na minha atividade de linguística, eu vou ter que explicar né, o que é linguística, eu vou ter que conceituar a linguística. Então, na minha leitura, o meu foco é compreender esse conceito de linguística. Tá? Então, o bom leitor, ele sempre vai ler, pessoal, com foco. Então, seria interessante que nós, sempre que formos fazer uma leitura, né, durante a nossa vida acadêmica, a gente só está começando, então, que nós fizéssemos, né, essa leitura objetiva, com objetividade, tá? Então, a gente vai ver mais algumas características do bom leitor e do mau leitor, e peço que vocês vão aí se colocando dentro dessas características, tá bom? Então, vamos lá. O bom leitor ele vai ler unidades de pensamento e o mau leitor ele lê palavra por palavra. Né? Isso tem a ver também com a questão da frequência com que você lê. Tá? Então, quanto mais a gente lê, mais a gente vai adquirindo né, essa habilidade, porque leitura é uma habilidade que a gente tem que ter. Né? Então, quanto mais a gente lê, mais a gente vai conseguindo não ler palavra por palavra. Né? Então, a gente vai ler, por exemplo, tem vários padrões de velocidade, e não tem vários padrões nessa essa leitura mais de palavra por palavra. Então, isso nos leva a uma terceira característica né, de leitor. Os leitores bons, considerados bons leitores, têm um padrão de velocidade. E os maus leitores teriam apenas um ritmo de leitura. É como eu antecipei para vocês no início da unidade. Tá? O bom leitor ele tem que ter diferentes velocidades. Então, eu não posso ler, eu não vou com a mesma velocidade para um texto que eu não tenho muito conhecimento sobre aquele assunto, como eu vou ler um texto de literatura, né? Como eu vou ler um texto de poesia, uma poesia, eu vou ler sonetos. Então, o leitor ele vai construindo aí diversas, né, diferentes velocidades de leitura. O bom leitor ele avalia o que lê, tá? E o mau leitor ele acredita em tudo que lê. Isso aqui tem a ver, pessoal, com a questão da nossa criticidade, né? Não pensando em criticidade no sentido negativo da palavra, mas de criticar no sentido também de apreciar. Então, se você avalia, né? Quando você lê, você tem que avaliar aquilo que você está lendo. Inclusive para dizer, sim, eu concordo com isso, ou para dizer, não concordo muito com isso. Vou ver o que diz o outro autor sobre, né? Por exemplo, mais um exemplo, quando vocês estiverem estudando sobre, por exemplo, a EAD, né? A história da EAD, aí as gerações da educação à distância. Então, você vai ver que alguns autores colocam de uma forma, outros colocam de outra, e pode ser que você se identifique mais com uma ou outra forma de colocação, tá? Então, o bom leitor possui um vocabulário, isso também é reflexo da leitura que a gente faz, né? A gente vai fazendo leituras, então vai adquirindo vocabulário. O que é muito importante também, pessoal, para a gente, para a nossa área, tá? A gente vai ver mais na frente, né, nas orientações metodológicas para fazer uma leitura, que a gente precisa conhecer o vocabulário que está relacionado à nossa área, tá?
a área da língua inglesa, de uma forma geral, e mais especificamente também aquele vocabulário que é utilizado em cada disciplina. Então, por exemplo, se você vê a palavra lang ou paró, você vai automaticamente pensar, isso aqui é da área de linguística. Se você vê casos, se você vê a palavra caso, se você vê a palavra declinações, você sabe que aqui se refere a latim, né? A disciplina de latim. Então, esse vocabulário da nossa área também é muito importante. Tem habilidade para conhecer o valor do livro ou não, né? Não tem, ou não possui nenhum critério técnico para conhecer o valor do livro. Ou seja, você vai dizer, durante a nossa vida acadêmica, pessoal, a gente vai se deparar com muitos livros, muitas obras, muitos textos, muitos artigos, como vocês já estão, né, se familiarizando com eles. Então, a gente vai adquirindo essa habilidade de poder saber valorar um livro. Como assim? Vai depender muito também aí do seu número de leituras que você tiver, né? Para você fazer essa intertextualidade entre os textos que você vai ler. Porque até mesmo aqui nos textos de metodologias, vocês vão se deparar com algumas nomenclaturas diferentes, né? Os autores estão tratando do mesmo assunto, mas as nomenclaturas são diferentes, o tipo de colocação é um pouquinho diferente, tá bom? Então, a gente vai se familiarizando com isso também. E aí, até agora, vocês se identificam como bons leitores? Espero que sim, né? Senão, a gente vai começar aí a criar esse hábito, tá, pessoal? Porque é imprescindível. Leitura, num curso de graduação, ela é imprescindível, tá? Outra coisa, pessoal, o bom leitor, ele vai saber quando ele deve, até onde ele deve ir na leitura. Lembra lá do objetivo, que a gente vai para a leitura como objetivo? Então, o bom leitor, ele vai saber até onde ele tem que ir. Quando ele tem que parar, quando ele pode interromper, tá? Então, eu pego um livro. O meu objetivo nesse livro, né? No livro, por exemplo, da Introdução à Linguística de Saussure, a minha intenção é só entender o que eram as dicotomias de Saussure. Então, eu vou para o capítulo que trata sobre as dicotomias, né? Então, eu vou dar uma lida sobre esse capítulo e vou parar assim que eu finalizá-lo, porque o meu objetivo ali já vai ter sido alcançado. Discute frequentemente com os colegas, daí a importância da discussão nos fóruns, né, das disciplinas de vocês. Leiam a participação dos colegas e discutam mesmo, né, para que vocês consigam compartilhar aí o que está sendo lido, né, o conhecimento que vocês estão adquirindo. Adquirir livros com frequência. Alguém aqui tem Alguém tem aqui sua própria biblioteca, por exemplo, de livros? Como vocês ainda estão no início, com certeza vocês terão, né, daqui a pouquinho, o acervo de vocês de material relacionado ao ensino de língua inglesa. A Ariane colocou que tem. Isso. A Ariane colocou assim, como nas atividades, ler até encontrar a resposta. Essa é uma técnica de leitura, tá? Ela é chamada de scanning quando você vai com o objetivo de encontrar uma informação específica no seu texto. A gente vai dar uma olhadinha daqui para frente, mais adiante, quando a gente for conversar sobre esses tipos de leitura ou metodologias para leitura, tá bom? Cerca de 30 livros, Leandra, ótimo. Então, uma próxima característica está relacionada à diversidade de leitura, tá? Como a gente está agora iniciando a nossa vida acadêmica na área de inglês, a gente vai ler muito na área de língua inglesa, né? Mas isso não impede que a gente também dê uma lidinha novamente naquele autor que a gente mais gosta, né? Naquela literatura nacional, internacional. Então, é sempre bom ampliar esse acervo, é isso? Esse acervo não só dos livros físicos, mas também dos livros lidos. E, claro, o bom leitor gosta de ler e ele sabe, né? Ele não é só bom na leitura, ele é bom também na atitude que ele vai levar aí para a vida, né, pessoal? Porque a leitura ela vai desenvolver aí várias habilidades outras para a gente, tá? Então, se não gosta de ler, a gente vai ter que mudar essa nossa visão, tá bom? E é um hábito, como eu falei. Não espere começar, se você não tem o hábito da leitura, não espere começar hoje com um texto, por exemplo, de linguística, e você vai ler 30 páginas, né? Então, comece
tente começar aí de uma forma mais devagar, tá? Para que você vai construindo essa sua velocidade com o tempo. Então, aqui agora eu vou apresentar para vocês algumas diretrizes metodológicas para a leitura, né? Assim, eu vou pegar um texto, eu vou pegar um livro, eu vou pegar um capítulo, eu vou fazer essa leitura agora. Então, eu vou me preparar para essa leitura, né? Porque vocês viram que requer uma preparação. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é delimitar essa unidade de leitura. É decidir o que você vai ler, tá? Hoje eu vou ler a apostila 2 da disciplina de Seminário de Introdução ao Curso. Tá? Então, é essa leitura que eu vou fazer hoje. Então, a gente precisa delimitar essa leitura, tá bom? Pessoal, se vocês tiverem perguntas ou observações, vocês podem ir colocando no chat, tá bom? Que ou durante aqui a explanação a gente vai conversando, ou lá no finalzinho, daqui a pouquinho, a gente dá um tempinho para isso, tá? Mas podem ir participando, por favor. Então, alguns autores apresentam essas diretrizes metodológicas, ou seja, como é que a gente deve proceder uma leitura, chamando como tipo de leitura, né? Como está aqui, é uma leitura textual, é uma leitura temática, ou como análise, né? É uma análise textual e é uma análise temática. Eu coloquei aqui a atividade 1 exatamente para lembrar vocês que vocês terão que fazer uma leitura textual, uma análise textual do texto sobre a leitura como método, né? Que foi esse que a gente acabou de ver aí, que mostra os tipos de leitores que nós temos, tá? Então, vamos nos preparar, né, para ler o texto, né? Os textos aí que nós temos nas nossas disciplinas. Então, a leitura textual, ela é uma primeira abordagem, visando a preparação da leitura. Permite uma visão global do assunto por meio da leitura atenta, mais rápida, né? Uma leitura rápida. Aqui, quem já ouviu falar das técnicas de skimming e scanning, vão conseguir aqui identificar elas dentro dessas diretrizes, tá bom? Então, ela busca esclarecimentos, como, por exemplo, dados sobre o autor, o vocabulário. Lembram? Alguns vão chamar esse vocabulário, vai receber o nome de glossário, quando você tem que construir um glossário daquela disciplina, ou seja, os termos mais importantes daquela disciplina, que é o mínimo, é o básico que eu tenho que adquirir, né, que eu tenho que conhecer para que eu tenha estudado, tenha cumprido com essa disciplina de forma eficiente, tá? E a partir desse levantamento, recomendamos, né, pode ser feita um esquema, que no caso seria mesmo o esqueleto do texto, uma estrutura. O texto eu escolhi aqui uma apostila X, ela está dividida, ela tem apenas duas seções, né, 2 capítulos, e dentro de cada capítulo ele está dividido em 3 tópicos diferentes, tá bom? Então, a gente é mais uma leitura mesmo, digamos assim, é uma análise mesmo do texto em si, tá? É como se eu pegasse um livro na mão, fosse folhear para saber quantas páginas ele tem, de que forma ele foi organizado, certo? E depois a gente passa, então, depois que eu tenho esse conhecimento mais geral do meu texto, do meu livro, né, da leitura, daquela unidade de leitura, eu vou para uma leitura temática, tá? Que é entender o que o texto fala, é sobre o quê? Né? Quando a gente tem um livro que tem um título, ele já leva a gente, os títulos dos livros, na verdade, já levam a gente para essa questão, né? Do que aquele livro vai tratar. Então, do que fala aquele texto? Do que fala aquela apostila? Qual é o problema que está sendo discutido? O que o autor fala sobre esse tema? Né? Quais são as ideias que ele apresenta a respeito desse assunto? Que explicação oferece? Então, aqui eu já vou dar uma lida buscando responder essas questões, tá? Então, ela já é uma leitura mais temática, do tema mesmo, do que aquele texto, aquele livro trata. Então, eu vou ler um texto que trata sobre as gerações aí da educação à distância, né? O percurso histórico aí da educação à distância. Então, o autor está dizendo o quê? Ele divide esse percurso em 3 gerações. Um outro autor já pode dividir em 4, por exemplo. Então, o que ele diz que foi a primeira geração? Quais as características que tinham naquela primeira geração da EAD? Tá? Então, o que foi que mudou da primeira para a segunda, da segunda para a terceira? Como é que ele apresenta isso? Apresentando exemplos? Dizendo que no começo a educação à distância era feita através de correio mesmo, de carta, envio de cartas, por exemplo, certo? Então,
Então, a gente faz, o primeiro passo quando a gente pega um texto, a gente faz essa leitura, essa análise mesmo, a gente mais, digamos, mais física mesmo, de pegar o texto na mão, olhar, folhear, para saber como ele está organizado, e depois a temática, saber do que o texto trata e de que forma o autor coloca as informações que ele discute no texto. Bom? E depois nós vamos ter mais um tipo, né, que, só relembrando que elas podem ser chamadas, vocês podem encontrar, pessoal, como leitura, tipos de leitura, ou como tipos de análise, que é como está na apostila de vocês. Então, a leitura interpretativa. Lá no começo, a gente conversou que a leitura ela não é só decodificação. Você tem que se apropriar daquele conhecimento, ser capaz de repassar aquele conhecimento que você está adquirindo. Então, a gente chega numa fase da leitura que é a interpretação. Né? Você toma uma posição sobre aquilo que leu. Você vai parar e vai dizer, ok, concordo, né? Então, outros autores falam a mesma coisa que esse autor. Então, aqui, né, você vai situando o seu pensamento, né, no texto, junto com a visão geral do autor. Então, você vai poder aí tentar numa posição de concordar ou discordar dessa posição. Claro que a gente também não pode sair desconcordando de forma, né, assim, de forma aleatória. A gente tem que ter conhecimento de fato, né? A gente tem que ter alguma coisa que embase o fato da gente não concordar com tal posicionamento. Bom? Então, e depois que a gente, nessa leitura interpretativa, a gente vai fazer análise crítica, né? A gente vai tomar essa posição. Então, e vai sintetizar essas reflexões que a gente fez a partir da nossa leitura. Então, é isso que mostra, pessoal, na verdade, o que a gente está assimilando e se a gente realmente assimilou daquela leitura. É por isso que as atividades de vocês, por exemplo, elas pedem respostas subjetivas, né? E com as próprias palavras de vocês. Porque quando vocês fazem isso, vocês estão mostrando, né, o que conseguiram ali obter, né, e já daquele conhecimento. Lembrando que às vezes também é preciso fazer mais de uma leitura, não há problema nenhum nisso, né? Nem sempre a gente vai pegar um texto e já vai conseguir entendê-lo. Às vezes a gente precisa de uma intertextualidade para compreendê-lo um pouquinho melhor, porque a linguagem dos textos acadêmicos ela é diferente da linguagem de um texto literário, por exemplo. Então, a gente já viu que a gente precisa se preparar, precisa melhorar a nossa velocidade, né? Isso que a gente vai fazer primeiro um estudo do texto, mais na questão física do texto, mesmo estrutural mesmo, no esqueleto do texto. Depois a gente vai analisar esse texto, né? Vai analisar as ideias que foram colocadas neles, depois de identificar quais são as ideias principais que o autor coloca e como ele coloca. Mas e agora? O que eu faço? Aí vocês podem se perguntar, o que eu faço agora com esse conhecimento que eu adquiri, né? Que eu estou adquirindo? Porque não dá para confiar, né, 100% na nossa memória, né? A gente vai querer voltar, por exemplo, lá no 7º bloco, mas eu li algo muito interessante que o professor Raimundo falou lá no primeiro de metodologia sobre uma pesquisa com a leitura, né? Usando um método científico para pesquisar aí sobre a questão da leitura em salas de aula de língua inglesa. Então, a documentação, pessoal, ela vai entrar agora, né, nessa parte, porque depois que a gente lê, a gente está se apropriando desse conhecimento, a gente tem que guardar de alguma forma em algum lugar para que a gente possa visitá-lo sempre que seja necessário, né? Porque nosso curso ele é formado por muitas disciplinas, então é bom que a gente tenha essa organização. Então, a documentação, ela não traz, aqui diz, né, afirma que não traz resultados positivos para o estudo só ouvir aulas, por mais brilhantes que sejam, tá? Então, aqui a gente está conversando, vocês estão me ouvindo, alguns aqui interagindo no chat, pouquinhos, né, mas alguns interagindo, mas isso não é suficiente, tá? Daqui um dia vocês vão parar para pensar, mas o que foi mesmo que a Alexandra falou sobre aquilo? E talvez não consiga relembrar. Tá? Então, isso só vai ter valor, né, quando a gente, né, não é que só vai ter valor, mas isso vai conseguir ficar registrado mesmo na nossa documentação pessoal. É isso para estar à disposição da gente. Eu coloquei aqui um íconezinho, pessoal, do fórum, tá bom? Porque é para lembrar vocês que o fórum número 1 de vocês é exatamente sobre a documentação como forma de estudo pessoal. Lá vocês vão ter que dizer qual
né? Qual dos tipos de documentação vocês acham que será mais viável para o estudo de vocês? Pode ser apenas a documentação bibliográfica, ou vai ser a documentação textual? Qualquer que seja, vocês vão ter que se posicionar, né, isso, e apresentando partes da leitura de vocês nessa explicação. Não precisa ser só uma. Se você acha que todos os tipos de documentação vão ser importantes para você, fique à vontade, tá bom? Então, o que os pesquisadores, o que os autores da área de metodologia, eles trazem para a gente, pessoal? Que, de preferência, que a gente faça essa documentação em algumas fichas, tá? Porque só no caderno, às vezes, não pode ter a organização necessária para que a gente consiga. Estão me ouvindo? Estou, sim. Sim, estamos ouvindo. É porque um aluno colocou aqui que travou e realmente deu uma paradinha. Então, ok, obrigada, Josiane. Então, eles recomendam, né, a utilização dessas fichas, aí fica a critério de vocês utilizá-las ou não para a organização de vocês, mas eu coloquei aqui na imagem um exemplo, né, os exemplos de ficha, como elas podem ser aí organizadas, onde você vai colocar aí a referência do texto que você está lendo, vai colocar as informações importantes, a sua análisezinha no final, certo? Raimundo, você gostaria de dizer algo? Não. Ok, tranquilo, Raimundo. Pode continuar, Raimundo, não tem problema. Tá muito bom, Alexandre. Então, a gente vai ver, então, 3 tipos de documentação, né? Que é a documentação mais geral. É você imaginar, você pegar tudo de uma disciplina que você está estudando agora ou vai estudar no futuro e colocar numa pasta, né? Para que você tenha acesso a essas informações no decorrer do seu curso sempre que necessário. Então, vocês com certeza estão fazendo isso de forma eletrônica, né? Porque eu acho que aqui todos já estão conseguindo ou já se identificar como um estudante EAD. A gente tem que ter, né, algumas características específicas, como vocês devem estar estudando lá na disciplina também. Então, vocês devem estar fazendo essa documentação, na medida que você baixa o conteúdo daquela disciplina e coloca numa pasta, você já está fazendo um tipo de documentação geral, tá bom? Então, trata-se de passar para pastas mesmo, sistematicamente organizada, os documentos. Alguns estão dizendo que sim, e é muito importante, pessoal, fazer essas pastazinhas para o nosso estudo offline, né? Vocês veem aí que a internet nem sempre é tão confiável assim. Então, é sempre bom a gente ter esse material para fazer esse estudo offline também. Então, guardar esse material, que você, né, as xerox, os livros, as apostilas, tudo aquilo que você vai utilizar aí nas suas disciplinas. Então, aqui é afirmado, né, que é sobre a documentação geral que os estudantes deveriam guardar de maneira sistemática e organizada as apostilas, os textos, roteiros de seminários, trabalhos didáticos, textos. Então, a forma mais eficaz, quando ele fala de forma organizada, quer dizer que, né, por exemplo, se eu pego apenas uma pasta e jogo tudo que tem lá, depois vai ser complicado para eu encontrar, né? No computador eu já tenho lá como localizar o meu documento, já facilita um pouquinho mais, mas às vezes acontece se for uma pasta física mesmo, né, a gente não ter esse cuidado. Então é importante a gente também fazer essa documentação de forma organizada, tá? Só para facilitar a vida da gente quando a gente precisar recorrer a esse material. Então, o Eliette diz que tem, né, todas as pastas de todos os blocos. A Josiane diz que cada disciplina tem sua pasta. Ótimo, Josiane. Muito bem. Então, a gente tem também, pessoal, então, para alguns aí eu já estou vendo que a documentação geral vai entrar aí na resposta de vocês nos fóruns, né? O Hércules está perguntando se está disponível na plataforma. Sim, vocês têm acesso a esses slides. Eles foram adequados para a aula, na verdade, mas eles estão na plataforma, sim. Então, a documentação temática, pessoal, então agora ela baseia-se nos conceitos fundamentais que estruturam determinada área do saber. Então, cada estudante pode formar o seu fichário de documentação temática relacionada ao curso que está seguindo. Então, nós vamos aí considerar o nosso curso de língua inglesa, né? Então, cada disciplina do nosso curso seria um setor desse fichário, né? E suas partes essenciais determinariam os títulos das fichas. Então, por exemplo, quando você está 3 minutos, Raimundo?
Sim, Ok? Ok. Então, vou ser um pouquinho mais rápida aqui, tá? Os alunos vão ter, vocês têm acesso a essa leitura também, tá? Mas vamos seguir adiante. Então, a documentação temática seria por disciplina, tá? Eu vou separar para cada disciplina as minhas fichas e o que eu venho produzindo de leitura naquela disciplina, tá bom? E por último, pessoal, aí o terceiro tipo de documentação, vocês podem encontrar também em alguns textos como fichamento, tá? Não como documentação, mas como fichamento, que né, no final das contas é a mesma prática. Então, a bibliográfica constitui um acervo de informações sobre livros, artigos e demais trabalhos que existem sobre determinados assuntos, dentro de um saber. Né? Então, se eles forem sistematizados, eles proporcionam ao estudante uma informação rica, né, para durante os estudos. Então, a bibliográfica por exemplo, vocês vão se deparar com muitos livros em várias disciplinas, né? Muito material didático, muito livro, muita apostila. Então, seria você fazer uma documentação dos livros, por exemplo. O curso de introdução à linguística de Saussure vai tratar sobre, né, isso, a questão mesmo lá no comecinho do estudo da linguística como ciência. Então, aí você vai pegar outro livro. Tem esse outro livro que fala de linguística, mas ele está mais voltado para a linguística como uma análise social. Então, é mais sociolinguística, certo? Então, essa documentação bibliográfica é fazer o levantamento dos livros, mesmo que seja só colocar a referência desse livro, colocar do que ele trata de forma geral, para que você depois possa recorrer a ele, tá? E você também pode fazer um fichamento mais minucioso. Você está lendo o livro? Se você já está lendo aquele texto, então você pode, encontrei isso aqui, é muito interessante o que o autor diz, eu não quero perder isso aqui, quero guardar para mim para utilizar em um determinado momento, ou poder vir aqui e recordar. Então, você pode colocar isso na forma de citação, tá, pessoal? Que é o tema lá do segundo fórum de vocês, tá? Então, deixa eu passar adiante. Não, na verdade, esse é o último, esse é o último slide, né? Deixa eu só verificar isso. Então, o que a gente queria aqui era basicamente mostrar para vocês, né, falar sobre o tipo de conhecimento das duas unidades e falar desse tipo de documentação. Só reforçando, pessoal, que essa disciplina, ela é teórica a princípio, né? Porque vocês vão ter que ler, vão ter que se apropriar desse conhecimento que nós estamos conversando. Estão me vendo? Estão aí, pessoal, ainda? Estão me ouvindo? tá ok, tudo bem. Ok, é porque o aluno perguntou se eu ia voltar. Sim, Então, estamos ouvindo. obrigada. Então, é basicamente isso que a gente gostaria de falar. Então, eu queria reforçar, na verdade, né, como eu estava falando da questão da disciplina ser teórica a princípio, porque vocês vão ter que ler bastante para entender, né, isso que a gente está discutindo, mas ela deve ser colocada em prática, tá, pessoal? Ah, colocar em prática durante todo aí o curso e em relação a todas as disciplinas, na verdade. Isso vai ajudar vocês bastante, inclusive, a quando chegar lá no sexto, no sétimo, no oitavo bloco, que vocês vão ter que desenvolver o trabalho de conclusão de curso de vocês, a escolher o tema que vocês querem pesquisar, né? Porque se eu tenho conhecimento do que trata cada disciplina, de como são feitas as pesquisas, de como são mostradas, e isso me interessa, então você vai ter mais, né, mais certeza do que você vai querer trabalhar lá no finalzinho. Tá bom, pessoal? Então, a unidade 2 ela encerra com esses tipos de documentação e a unidade 3 e 4 a gente trabalha na próxima aula, não é isso, Raimundo? Sim, sim. Pronto. Pois obrigado, pessoal. Queríamos aqui agradecer, né, a participação de todos por esse momento, né, de aprendizado, de muita que enriqueceu com certeza cada um de nós, né? Queria agradecer a professora Alexandra, Oswaldo e a cada um de vocês que estiveram aqui conosco nessa sala, tá bom? E aguardando vocês aí para a próxima sala virtual, tá bom? Aula virtual. Contar com vocês, convida aqueles que não puderam vir. Então é isso. Muito obrigado mesmo, viu, pessoal? Abração. Obrigado, professor.
Quando você loga no site da RNP para poder entrar uma reunião ou começar uma reunião, na parte de configuração tem uma engrenagemzinha. Aí tem lá a opção de ver gravações. Aí fica lá todas as gravações que a gente já fez. Claro, as mais antigas já sumiram. Aí tem as datas. Aí tem uma aqui do dia 15, outra do dia 14, que é uma da Litiane, outra da Alcélia. Aí tem essa do dia 3, que é essa imagem que eu lhe mandei. Uhum. Muito bom, Oswaldo. Eu já criei a minha sala já aqui. Falei com a professora Lívia. Falou? Eu criei pelo minha senha que eu tenho no Cigar. Ah, então